Como acabar com os sofrimentos. Meu nome é Meire Tesouro e se você escolhe receber da minha energia, esse vídeo é para você. Você já deve ter ouvido aquela frase: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Pois é, a vida, quando ela vai apresentando vários desafios para todos nós, porque todos nós passamos em algum nível um desafio. Esse desafio é sempre um convite para continuarmos a evoluir, a crescer, a expandir. Então, todas essas experiências que a gente rotula como desagradável é, na verdade, uma situação da vida que, de repente, sei lá, a gente está muito parado na vida, não está evoluindo, não está ganhando conhecimento, está estagnado. Então, é uma forma da vida falar: ei, a gente precisa caminhar, né? Não adianta ficar num lugar estável, seguro, porque dessa forma você na zona de conforto, ninguém na zona de conforto vai crescer, vai evoluir. E a vida é uma constante mudança, não é mesmo? Por exemplo, o corpo que você tem hoje já não é mais o corpo que você usava na sua infância, né? Então tudo está em crescimento e evolução. E eu vou falar um pouco disso porque eu vou trazer aqui a experiência de um cliente para você entender um pouco melhor. Eu comecei a atender uma pessoa que estava vivendo na verdade, um divórcio, né? Então, para ele estava sendo muito doloroso aquele divórcio. E ele tinha visto alguns vídeos meus que eu dizia que nós tínhamos que ter a coragem de ser feliz. E para você ter coragem de ser feliz, você precisa escolher, fazer algumas escolhas que muitas vezes irão contra o que a sociedade fala que é o certo, irá contra aquilo que você aprendeu, entende? Então, para você ser feliz, você precisa muitas vezes colocar o seu rostinho à tapa, porque virá chuvas de julgamentos. Então ele falou assim: nossa, mas você fala assim, puxa, e no caso da minha ex-esposa que simplesmente fez essa escolha, né? Ela foi querer ser feliz, então pediu divórcio, acabou com a minha vida, tá acabando com a nossa família, com os nossos filhos, enfim. E naquele momento, a única pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: verdade que você vai ser feliz? Verdade que você tá super bem para você ter uma pessoa que você sabe que já não te ama mais e que deve estar falando mal de você pelas costas, né? Quando tá falando com as amigas e tá lá malhando você e você quer ter uma pessoa assim ao seu lado só para manter uma falsa, uma mentira, uma ilusão de uma família feliz? Né? Então eu fui fazendo esses tipos de perguntas e eu falei para ele: ok, então o divórcio tá sendo um desafio para você, mas qual é o propósito desse ensinamento, né? Desse desafio? O que tudo isso quer te ensinar? E a primeira coisa que ele me disse foi: eu acho que é o amor próprio, né? Porque eu relevei traições, prejuízos financeiros e ainda assim eu preferia estar com ela porque eu amava mais a ela do que a mim mesma. Então eu falei assim: uau, né? Que apesar de ser um desafio bem difícil para você, mas olha o que é, né, a essência do que a vida quer te mostrar, entende? Então, quando você consegue entender, né, qual é o propósito do desafio que você está vivendo, você simplesmente vai passar por ela, vai entender, vai aprender e subir de nível. É igual um jogo mesmo, né? Quando você tá lá no joguinho, se você consegue vencer, você sobe de nível. Então, quando você olha para aquela situação que chega e de repente chega de uma forma dolorosa, mas aí você olha para aquilo e fala: ok, qual é o propósito? O que você veio, né, para me ensinar? O que foi que eu preciso entender com esse desafio? Quando você começa a fazer esses questionamentos, por isso, na oração, ao invés de pedir, ó Senhor, né, e suplica lá, peça por entendimento. Por que eu estou passando isso? O que é que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar e evoluir
dentro de mim, porque os desafios pessoais é sempre em relação a nós mesmos, né? É o que eu preciso mudar, é o que eu preciso, de repente, algo que está em desarmonia, em desequilíbrio, é algo que eu preciso olhar. Então esses desafios chegam exatamente para isso, tanto doença, separação, perder o emprego, perder, sei lá, o estado financeiro, eu não sei qual é o desafio que você vive hoje, mas é sempre um convite para algo que não está muito legal, né, no que você está vivendo, na forma como você vê a vida, na forma como você enxerga o mundo, talvez é algo que você precise mudar. Então, quando você consegue compreender e entender isso, você passa por essa situação com muito mais tranquilidade. Agora, se você fica lá brigando com a situação, porque o fulano quer isso, porque no caso dele, que ele achava que é ela que acabou com toda a família, mas na verdade aquela família nunca foi uma verdade. Os filhos estavam ali largados, entende? Eram pais ausentes, estavam ali, mas eram ausentes, estavam sempre em brigas, em conflitos. Então, os filhos também estavam absorvendo toda aquela negatividade. Percebe? Então, quando você para de brigar com essa situação e quando você fala, ok, né? É algo que a vida quer mostrar para mim. Qual é o propósito disso? O que eu preciso mudar? Aonde eu preciso evoluir? Quais são as crenças que eu preciso jogar fora para começar a enxergar a vida de uma outra maneira, né? O que eu preciso estudar? Quais tipos de conhecimento eu preciso ter? Sei lá, eu tô com medo, tô doente, tô com medo de morrer. Então busque a espiritualidade, busque entender o que é a morte, o que é a vida, porque isso vai fazer com que você passe por toda essa situação de uma forma muito mais leve. Então, pare de brigar com essa situação que você vive hoje. Qualquer que seja ela, é o certo para você agora nesse momento. Portanto, quando for orar, peça por mais entendimento, peça por mais compreensão. O que está por detrás desse desafio? Qual é o propósito real desse desafio? Então, essa é a minha reflexão para você hoje, para que você, então, deixe o sofrimento de lado, aprenda, porque quando eu fico lá sofrendo, às vezes eu passo, né, eu faço com que a situação se perdure por muito mais tempo do que ela deveria, né? Às vezes quando eu consigo entender, compreender, eu passo por aquilo com mais rapidez. Agora, se eu fico lá brigando, resistindo, achando que eu sou a vítima da vida, né, culpando os outros, aí eu vou então manter o sofrimento, que é opcional. O meu recado é esse, um grande beijo e até mais.